Olá pessoal do Educacional Plenos, vamos resolver aqui as questões de matemática do simulado 2019 do exame de qualificação UERJ. Mas antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, cliquem no sininho, ativando as notificações para ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui e, claro, curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos. Vamos lá, primeira questão de matemática. Em um torneio de futebol com 40 jogos, verificou-se a seguinte distribuição do número de cartões amarelos recebidos por um time durante os jogos. Então aqui a gente tem uma tabela com duas colunas. A coluna à esquerda é a quantidade de cartões amarelos por jogo e a coluna à direita é o número de jogos. Continuando aqui a questão, a média de cartões amarelos por jogo é igual a... Bom, óbvio, para calcular a média a gente precisa saber qual foi o número de cartões recebidos pelo time e a gente vai dividir esse valor por 40, que é o número de jogos. Mas atenção, em 4 jogos o time recebeu 0 cartão aqui. Agora, nos próximos 16 jogos ele recebeu 1 em cada jogo, isso está escrito aqui. Então, quantos cartões ele recebeu? 16 vezes 1, que é 16, tá bom? Bom, mais 10 jogos. Em cada jogo ele recebeu 2 cartões. Então aqui a gente vai ter 10 jogos vezes 2, isso aqui dá 20 cartões. Mais 4 jogos, 3 cartões por jogo. Então a gente vai ter aqui 4 vezes 3, que é 12. E finalmente, nos 6 últimos jogos, 4 cartões. Então a gente vai pegar 6 vezes 4, isso aqui dá 24. E o que a gente vai fazer? A gente vai somar todo mundo aqui, estes resultados aqui de cartões, para descobrirmos o valor total. Então, bom, simples aqui, né? 24 mais 20 vai dar 44, mais 16 vai dar 60, mais 12 vai dar 72. Então aqui você tem 72 cartões. Qual que é a média afinal? A média é o número de cartões dividido pelo número de jogos. Isso aqui dá 1,8 e a resposta está na alternativa D da questão. No desenho a seguir está ilustrada uma estrela de 3 pontas iguais, com lados AB igual a BC, igual a CD, igual a DE, igual a EF, igual a FA, inscrita no triângulo equilátero ACE. Se o ângulo ABC é igual a 150 graus, os ângulos FAB, BCD e DEF medem igualmente. Muito bem, a primeira coisa que você deve evocar para resolver essa questão é a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. Bom, você sabe muito bem, né? Se você tem ângulos alfa, beta e gama de um triângulo qualquer, a soma só pode ser 180 graus, tá bom? Mais uma coisa, o triângulo equilátero tem os 3 ângulos iguais. Então, vou chamar tudo de alfa. 3 alfa é igual a 180, certo? Somei aqui os 3 alfas, já que eles são todos iguais, por hipótese. O alfa só pode ser 60 graus. Então, o triângulo AEC, que é o nosso triângulo equilátero, evidentemente tem os ângulos internos valendo 60 graus. Agora, nós olhamos para a segunda hipótese do enunciado, que diz o seguinte: AB igual a BC, até igual a FA. O que significa isso? Significa que esse cara é igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. Beleza. Então, os triângulos ABC, EDC e EFA são todos congruentes, ou seja, são todos iguais. Porque eles têm as mesmas medidas, certo? Esse lado aqui, só para fixar, esse lado é igual a esse, igual a esse, porque o triângulo AEC é equilátero, certo? Então, os triângulos, voltando aqui para recapitular, ABC, EDC e EFA são iguais, são congruentes. E mais ainda, eles são isósceles, porque 2 lados de cada um dos triângulos são iguais. Mais uma informação que o enunciado nos fornece é a seguinte: este ângulo vale 150 graus. Evidentemente, aqui vale 150 graus e aqui também vale 150 graus. Todos os triângulos aqui são congruentes. E eu vou chamar esse carinha aqui de x. Portanto, esse carinha também é x, isósceles. Portanto, esse aqui é x também, esse aqui e esse aqui. Agora, observem o seguinte. Se eu chamar esse aqui de dentro de y, você tem aqui uma soma, 2x mais y. Vou escrever aqui, ó, 2x mais y. Isso aqui dá quanto? Dá 60 graus. Porque é justamente o ângulo do triângulo equilátero, tá certo?
Mas eu preciso descobrir o y ainda. E eu consigo utilizando novamente essa formulinha aqui. Porque olha só, olhe para qualquer um deles. Vou olhar aqui para o ABC. Você tem x, x e 150. Então, x mais 150 igual a 180 graus, certo? Novamente, a formulinha da soma dos ângulos internos. Bom, isso aqui fica 2x igual a quanto? 30 graus, certo? Porque 180 menos 150 dá 30. Passando o 2 dividindo, você tem x igual a 15 graus. Beleza, então, em vez de 2x, vou colocar 2 vezes 15. Então, voltando na primeira equação aqui, eu tenho 2 vezes 15 mais y igual a 60. Passo o resultado para lá. 2 vezes 15 é 30, então 60 menos 30 dá 30. Então a resposta é y igual a 30 graus. Atenção, eu fiz isso aqui para este vértice aqui do triângulo equilátero, o A, mas é claro que vale para o E vale para o C, porque a composição é a mesma, 2x mais y, tá certo? Então a resposta está na alternativa D da questão. Com x reais, o menino compra o maior número possível de bombons e recebe o troco de 3 reais. Ao acrescentar R$ 93 à quantia X, o número máximo de bombons comprados ao mesmo preço unitário aumenta em 12 unidades, sem sobra de troco. O preço de cada bombom em reais é... Muito bem. Antes de mais nada, entenda o seguinte. Se eu pegar o preço e multiplicar pela quantidade, eu tenho o valor que eu gasto para fazer aquela compra. Então, P, que é o preço por unidade, vezes o número de unidades, dá o valor que eu vou gastar. Não tem segredo nenhum, tá certo? No caso inicial, o menino aqui, ele gasta X reais, mas ele recebe 3 reais em troco. Então, o valor que ele vai gastar, na verdade, é X menos 3, não X sozinho, tá certo? Isso aqui é igual a P vezes Q. Então, é o preço do bombom, da unidade do bombom, pela quantidade de bombons. Na segunda equação, no segundo cenário, a gente tem o seguinte. Ele vai pegar o valor X, mas vai ter uma soma aqui de R$ 93 a essa quantia. Isso aqui, usando o mesmo preço, P, vai fornecer para ele 12 unidades a mais do que ele tinha comprado anteriormente. Então é 12 mais Q, que é o original. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Porque nós temos um sistema com 2 equações e 3 incógnitas. O truque é muito legal. Você vai pegar essa equação e colocar menos, e essa equação você vai colocar mais. Então você vai somar 2 equações, somar e subtrair. E qual vai ser o resultado? A gente vai ver. Bom, menos x com mais x dá 0. Menos 3 mais 93 é 96. Agora observe o seguinte, você tem menos PQ. Fazendo a distributiva, você vai ter aqui 12P mais PQ. Então o que acontece com o PQ? Cai fora. Só sobra o 12P. Pronto. Agora ficou fácil, né? Porque o P é simplesmente 96 por 12. Isso aqui é 8. R$8 a unidade e a resposta está na alternativa C da questão. Considere uma caixa com o formato de um bloco retangular de dimensões internas 120 cm, 140 e 80 cm. No interior dessa caixa é guardada a maior quantidade possível de cubos, todos com aresta de 20 centímetros. O número total de cubos guardados na caixa corresponde a... Nós podemos fazer uma escolha aqui sem problema nenhum, que é a seguinte. Eu vou dizer que a altura da caixa retangular tem 80 centímetros. Vou dizer aqui que o comprimento, vou chamar de A, tem 140 centímetros. E vou dizer aqui que a outra dimensão, pode ser a profundidade, se você quiser, tem simplesmente 120 centímetros. Pronto. Os cubinhos, eles devem ser encaixados de modo que respeitem essas 3 dimensões, certo? Como os cubos têm todas as arestas iguais, simplesmente vou pegar cada um dos valores e dividir para descobrir quantos cubos eu posso colocar aqui na altura, quantos eu posso colocar na largura e na profundidade. Então, no caso da altura, começando aqui com 80 centímetros, eu vou pegar 80 e dividir por 20. Certo? Isso aqui dá 4. Então,
você consegue colocar 4 cubinhos um em cima do outro aqui na direção da altura. No caso da largura, a gente vai ter 140 dividido por 20 também. Isso aqui dá 7, beleza? E no caso da profundidade, a gente vai ter 120 dividido por 20 também. Isso aqui dá 6. Então significa que você pode colocar aqui 4 cubos na direção da altura, 7 na direção da largura e 6 na direção da profundidade. Só que então, o número total de cubos é a multiplicação dos 3 valores, certo? E a multiplicação simplesmente dá 168 e a resposta está na alternativa B. Um jogo consiste em lançar 3 dados cúbicos, cujas faces recebem uma numeração de 1 a 6, cada uma com a mesma probabilidade de ocorrer. Para jogar, escolhe-se um número qualquer de 1 a 6. Se 1, 2 ou 3 dados caírem com o número escolhido na face de cima, o jogador ganha respectivamente 1, 2 ou 3 prêmios. Se um jogador escolher o número 3, a probabilidade de ele ganhar apenas um prêmio é... Muito bem, para a gente resolver a questão, observe o seguinte. Todas as faces têm a mesma probabilidade de ocorrer. Então, imagine que a gente está fazendo uma jogada só. Qual é a probabilidade de sair o número 3? É simplesmente 1/6, que é 1 para 6 faces, tá bom? Todas têm a mesma probabilidade. Agora, observe o seguinte. Como o jogador pode ganhar aqui apenas uma vez, já que a pergunta é essa, né? Ele vai ganhar apenas um prêmio, isso pode acontecer na primeira jogada, na segunda ou na terceira. Então você tem que restringir nesses 3 casos. Então, comece com o caso inicial em que ele ganha na primeira jogada. Qual é a probabilidade de ganhar na primeira jogada? Bom, ele faz um lançamento de dado, a probabilidade é 1/6. Ele faz um segundo lançamento no qual ele não pode ganhar, já que a gente está restringindo para esse caso. Qual é a probabilidade dele não ganhar? É 5/6, certo? Porque são as 5 faces restantes, já que ele escolheu o número 3. Então são as faces 1, 2, 4, 5 e 6. E na terceira jogada também 5/6. Tá? Ele vai ganhar na primeira, perdendo as outras 2. Beleza, isso aqui dá 25/6 ao cubo. Deixa por enquanto 6 ao cubo. Só que ele também pode ganhar na segunda jogada e pode ganhar na terceira jogada. Então, como todas as probabilidades são iguais, porque é simplesmente 1/6 vezes 5/6 vezes 5/6 em todos os casos, a probabilidade total será 3 vezes 25/6 ao cubo. Agora, 6 ao cubo eu vou colocar 6 vezes 36, tá certo? O que você faz? Simplifica o 3 com o 6. Divide por 3 dá 1, divide por 3 dá 2. Bom, continuando aqui com a continha, você vai ter 25 vezes 1, que é 25, dividido por 2 vezes 36, que é 72, e a resposta está na alternativa D da questão. Admita uma sequência com 31 números ímpares consecutivos em ordem crescente. A soma do primeiro número com o último é 94. O 17º número dessa sequência é... Isso aqui é uma questão de progressão aritmética, PA. E eu vou fazer uso, evidentemente, do termo geral. Qual que é o termo geral? AN é igual a A1, que é o termo inicial, mais a razão vezes N menos 1. Quem que é a razão? A razão é simplesmente o número 2. Porque se você soma o número 2 a um número ímpar, você tem o próximo ímpar na lista, tá certo? Então, por exemplo, 1 mais 2 é 3. 3 mais 2, 5 e assim por diante. E o A1 eu não sei quem é ainda, mas eu vou descobrir. Então a nossa sequência tem o seguinte termo geral. A1 mais 2 vezes N menos 1. Tá bom? Ela tem 31 termos. E o último termo, que é o A31, somado com A1, vai dar 94. Qual que é o A31, então, com o termo geral aqui? É simplesmente o A1 mais 2 vezes 31 menos 1. 31 menos 1 é 30. Então isso aqui dá A1 mais 2 vezes 30, que é 60. Agora a gente vai fazer a soma. O A1, que é o primeiro termo, mais o A31 é igual a A1 mais 60. E, por hipótese do enunciado, isso aqui é 94. Bom, a gente tem 2 vezes A1
é igual a 94 menos 60. Isso aqui dá 34. Portanto, o A1 é simplesmente 17. Descobri o primeiro termo da sequência. Agora eu quero descobrir qual é o 17º. Eu volto simplesmente no termo geral. Então, o A17 é igual ao A1, que é também 17, mais 2 vezes o N, que é 17. Então, é 17 menos 1. N menos 1. Bom, isso aqui dá 16, certo? Então, você vai ter 17 mais 32. Isso aqui dá simplesmente 49. E a resposta está na alternativa C da questão. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço novamente que curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos e, claro, façam a inscrição no nosso canal, clicando no sininho para ativarem as notificações do YouTube. Bons estudos e até mais!